Continuando então com a preparação para o P3, temos aqui um tipo de questão que acaba caindo muitas vezes na P3, né? E eu julgo que é a questão mais fácil, tá? O que acontece aqui? Temos um gráfico, tá? De uma função que é dada no enunciado como função f. No gráfico está como função g, mas considerem f, tá? G a gente vai ver na questão 5, que é outra função, tá bom? Então, só para não se confundir. Dessa forma, eu vou até colocar aqui logo, né? Escrever por cima aqui do g, f de x. Essa função f, ela tem um domínio definido nesse intervalo aqui, ó, fechado de menos 3 a 3, né? Podemos ver aqui, ok? E dessa forma, analisando esse gráfico, nós podemos responder, deveremos, né, responder as questões 5, 6 e 7. Ok? Olhando a questão 5, temos o seguinte. Considere a função g definida o f de x mais 1, isso fechado parênteses, né, menos 2. E construa esse gráfico. Aí ele dá a sugestão. Primeiro construa o gráfico desta função aqui e depois chegue na função g. Ok. A primeira função, que ele chama de f de 1x, é igual a f de x mais 1. Aqui dentro nós temos x mais 1, né? Então vou fazer um rascunho aqui. Quando eu tenho x mais 1, eu posso igualar isso aqui a zero e eu vou ver, né, que aqui a resposta, a solução é x igual a menos 1. Isso aqui que vai me orientar quando a translação estiver envolvida com x, com domínio, ou seja, com sentido só e apenas na horizontal. Qual é o sentido? Para a esquerda, porque esse número é negativo, então vai ser uma translação para a esquerda. E quantas unidades? Uma, tá? Porque aqui a gente achou menos 1. Se fosse menos 3, seriam 3 unidades para a esquerda. Se fosse x igual a mais 1, seria uma unidade para a direita, ok? Mas essa parte aqui é só um rascunho para que vocês não possam errar, tá? Ok. Dessa forma, temos aqui agora que esboçar esse gráfico, primeiramente, para depois chegar na função g. Então, tudo que está aqui, neste gráfico original, terá que trasladar uma unidade para a esquerda, né? Vou botar aqui f de x também. Então, a dica que eu sempre dou, olhem os pontos primordiais aqui do gráfico, né? Por exemplo, esse aqui, o vértice da parábola, esse e esse. Nós temos aqui 5, né? Todos esses 5 eu irei marcá-los agora nesse sistema, tá? E farei uma ligação dos pontos. Aí vamos ter esse ponto aqui primeiramente. Teremos o ponto, esse ponto aqui, né? É o menos 3, 2, tá? Menos 3, 2. Ele só vai mudar no x, vai continuar com a mesma altura. Então, o novo ponto vai ser o menos 4, 2. Menos 4 aqui no novo sistema está aqui, né? Então, vem aqui, menos 4, 2. Eu sei que eu vou ter esse ponto. Ok? Esse aqui agora, ele é o menos 1, 2. Então, o outro vai ser o menos 2, 2, né? Dou uma unidade também para a esquerda. Ponto aqui. Esse aqui, que é o vértice, ele é x igual a 0 e y igual a 1. Então, vai mudar aqui no x, né? Então, vai ficar menos 1. Menos 1, 1. Tá aqui o vértice. Ah, esqueci desse ponto, né? Tem esse ponto aqui também, em que esse ponto aqui é o 1, 2, né? Então, temos mais um ponto aqui para considerar. Esse ponto 1, 2 vai mudar no x, então vai ser o ponto 0, 2, que é aqui.
O nosso próximo será esse ponto. Esse ponto aqui é o 2, 5. Então, esse ponto aqui vai ser o 1, 5, né? Que é 2 menos 1, né? Então, 1, 5. Marquei. E esse ponto aqui, que é o 3, 0, o novo vai ser 2, 0. Então, fica aqui. Dessa forma, é só agora esboçar esse gráfico. Aqui vai ser o pedaço da parábola, né? Então, tem que esboçar aqui. E lembrando que é um esboço, né? Não vai cobrar algo perfeito, igual como se fosse um software. Então, beleza. Aqui está a nossa função. Essa função, né? Dessa forma, só falta agora o quê? Justificar. Definir aqui para quem for corrigir a avaliação, qual foi a mudança que foi feita. Aí você vai escrever translação de uma unidade para esquerda. Ok? Aí agora, nos baseando nesse gráfico aqui, dessa função, vamos chegar na função g. Tá? Agora, para a nova função, né? Que é a função g de x, que é igual a f de x mais 1 menos 2, temos que olhar esse gráfico e entender que a translação agora não será mais na horizontal. Por quê? Né? Esse menos 2, ele está fora aqui dos parênteses, né? Então, já não posso relacioná-lo a x, tá? Então, não vai ser translação horizontal. Vai ser, na verdade, vertical, porque esse f de x mais 1, ele é o y, né? Então, na verdade, eu tenho y menos 2. E quem é y? Altura. Então, a altura menos 2. Eu estou modificando a altura agora. Tá? Então, a translação vai ser vertical. E aqui não tem o que ter dúvida, né? Vai ser uma translação vertical de 2 unidades para baixo, tá? Por ser negativo. Então, dessa forma, eu vou pegar esse gráfico aqui e descer com ele 2 unidades. Tá? Então, de novo, a mesma técnica. Pegar aqui, olho os pontos principais, né? Então, eu tenho esse e esses dois aqui. E vou marcá-los. Só que agora, na horizontal, eles não mudam, eles só vão cair. Ok? Então, vamos lá. Fazendo aqui o primeiro, esse primeiro aqui é menos 4, 2. Então, se vai descer 2 unidades, ele continua menos 4 e vai descer 2 unidades. Então, vai bater aqui no zero. Vai ficar em cima do eixo x. Como também esse ponto aqui que é o menos 2, 2. Vai ficar menos 2, 0. O vértice, que é menos 1, 1, vai continuar menos 1. Só que ele vai descer 2 unidades. Então, do 1, ele vai para o menos 1. Correto? Então, marcando aqui, menos 1 vai parar aqui no y menos 1. Ok. Esse aqui vai acompanhar a mesma altura do outro, né? Então, vai ficar aqui na origem. Esse aqui, que é 1, 5, vai ficar 1, 3, né? Desceu 2 unidades. E esse aqui, que é 2, e a altura 0, ele vai parar no menos 2. Temos aqui todos os pontos. E agora é só ligá-los. Então, vem aqui. Novamente, e arco de parábola aqui. Mais esse. Ok. E ligar agora com esse segmento de reta. E agora também justificar
qual foi a mudança. Aqui no caso foi translação vertical de 2 unidades para baixo. Continuando agora, temos a questão 6, né? Nos baseando novamente na mesma função, a função f. A função f, a gente sabe que o domínio dela é determinado nesse intervalo aqui, definido nesse intervalo aqui, né? Menos 3 a 3 fechado, ok? E agora a função g, que a gente tem que considerar, é outra, tá? É 2f de x menos 2 mais 5. E ele quer que a gente defina, né? Qual é o domínio dessa função g. Não sabemos por enquanto. Então eu não vou considerar esse 2 multiplicando a função e nem esse 5 somando essa função aqui. Eu vou considerar apenas o que está aqui acompanhando o x, que no caso é o x menos 2. Aqui eu teria duas maneiras, né, de responder. Se eu pensar, não preciso esboçar, mas eu posso justificar, né? Que aqui nós teríamos uma translação de 2 unidades para direita. Eu sei que é para a direita porque se eu pegar x menos 2 igual a 0, eu sei que a resposta aqui vai ser x igual a 2, né? Positivo e 2 unidades. Então seriam 2 unidades para a direita. Se eu justificar assim, eu consigo definir então que esse domínio que está aqui de menos 3 a 3, ele vai andar 2 unidades para a direita. Então ele seria um domínio, né, que ficaria menos 3 mais 2, né, e 3 mais 2. Ou seja, esse domínio seria menos 1 e 5, né? Essa é a resposta que eu acharia. A maneira mais usada e vista, né, em gabaritos seria o seguinte. Você pode vir aqui e colocar essa expressão x menos 2 no meio, né, desse intervalo aqui, que é menos 3, 3. E isolar o x, deixar o x sozinho. Para isso, você precisa entender, né? Todos têm que entender que para isolar o x eu tenho que tirar esse menos 2 daqui. E para tirar esse menos 2 eu tenho que somar 2, né, para anulá-lo. Então eu teria algo parecido com isso. Ó. Menos 3, vou botar aqui menor ou igual a x menos 2, menor ou igual a 3. Tá? Vou arrumar só isso aqui um pouquinho melhor. O que eu faria então? Eu tenho que somar 2 aqui, né? Porque eu sei que anula. Mas se eu somei 2 aqui, eu tenho que somar aqui nesse lado e também aqui nessa outra ponta. Ok? Dessa forma, eu vou ter aqui na esquerda o menos 1. Aqui no meio apenas o x e aqui na outra ponta o 5. Achei a mesma coisa. Então, pode ser dessa maneira também, não tem problema nenhum. Então, eu teria como definir agora que o domínio da função g é o intervalo fechado de menos 1 a 5. E para terminar, a questão 7 pede para que a gente defina a imagem de outra função g, tá? Que é dada aqui. E essa função g, a gente tem que se basear na função f, né? Tanto que está aqui, ó, a função f aqui. Uma imagem apenas, né? Eu quero saber sobre a imagem. Eu não vou considerar essa parte aqui do x, né? Porque o x só altera na horizontal, seja para a esquerda, seja para a direita. Eu vou me atentar a o que está sendo, por quanto está sendo multiplicado esse y, né? No caso aqui está sendo multiplicado por 3, né? Então é 3 vezes o y. E depois eles estão subtraindo aqui 2 unidades. Então, o que está relacionado à altura, ao y, a uma translação vertical, ou uma mudança na vertical em si, é esse fator aqui e esse termo aqui.
tá? Lembrando, né? Multiplicação tem preferência, né? Prioridade em relação à subtração. Então, eu vou primeiro analisar esse 3 que está multiplicando o y, ok? Qual é a imagem da função f, né? A função original. Olhando aqui o gráfico, nós temos que a menor imagem, né? A menor altura é quando temos esse ponto aqui. Que no caso aqui a altura é 0. Aí depois temos vários pontos aqui, né, pertencentes a a curva aqui, essa parábola e essa reta. E a imagem seria todo esse pedacinho aqui do y, né, até aqui. Aí eu vou considerar aqui, né, bolinha fechada, aqui também, né, ok? Então a imagem é de 0 a 5, tá? Então a imagem de f é um intervalo fechado de 0 a 5. Aí agora eu tenho que fazer o quê? Eu posso, primeiramente, botar algo do tipo 0, né? Que é menor ou igual a f de x. Ou posso até colocar f de x mais 3, porque a imagem de f de x mais 3 e de f de x é a mesma, tá? Só muda a translação horizontal aqui, né? Então posso botar isso aqui. Menor ou igual a 5. O que eu posso fazer agora? Multiplicar por 3 aqui no meio. Botar um 3 aqui. Mas eu tenho que multiplicar por 3 aqui e aqui também, né? Dessa forma eu vou ter agora 0 menor ou igual a 3 f de x mais 3 menor ou igual a 15. Agora, para isso aqui ficar do jeito que está aqui em cima, eu tenho que colocar um menos 2, né? Então, vou colocar 0 menos 2 menor ou igual a 3f de x mais 3 menos 2, que é o que eu queria, né, colocar, menor ou igual a 15 menos 2. Dessa forma, eu tenho agora que aqui é menos 2. Aqui, finalmente, eu consegui colocar a definição da função g, né? Então, posso colocar aqui g de x, né? Que é menor ou igual a 15 menos 2, ou seja, 13. Então, para terminar, a imagem da função g aqui nessa questão 7 é o intervalo fechado de menos 2 a 13. E como eu tenho pedido para vocês nos outros vídeos, tentem resolver agora essa questão que aí vocês terão um tempinho para fazer, né? Até sexta ou até quinta-feira, talvez, para dar um tempo melhor para todos possam ver, antes da prova, né? Tentem fazer sozinhos e depois comparem, né, com o vídeo que eu vou gravar para exercitar, né? E que é importante, né? Não só assistir, mas também praticar. Ok, gente? Então, até a próxima.